Deus consola os humildes e dá forças a todos que lhe pedem ajuda. Para cada lágrima, coloca Ele um bálsamo que consola. Que nessa noite de hoje, embalados pelo manto sagrado de nossa querida Mãe Maria, que possamos aquietar o nosso coração, a nossa mente, para compreendermos o bálsamo que Deus colocou em nossos caminhos. Que assim seja. Boa noite a todos. Estamos felizes por tê-los aqui hoje. Queremos que se sintam acolhidos aqui na casa. Cada um de nós carrega dentro de si algum sentimento que faz mal. Podemos dizer cada um de nós, porque estamos em um mundo de provas e expiações. Então trazemos conosco muitos sentimentos que nos fazem sofrer. Chamamos esse sentimento de aflição. Se nós procurarmos no dicionário o significado dessa palavra, nós vamos encontrar que a aflição é um sentimento moral, produzido por uma circunstância penosa. É uma angústia, é uma dor, é uma solidão, é um medo, é uma culpa. Se buscamos no dicionário espírita, nós encontramos que a aflição é, em essência, o reflexo intangível do mal criado por nós próprios. E esse mal, ele representa um vírus em nossa alma. E esse vírus pode se alastrar como uma pandemia devastadora em nossas mentes. O fato é que uma aflição quer dizer que algo de errado está acontecendo dentro de nós. E nesse mundo moderno em que nós vivemos hoje, nós estamos incessantemente buscando o que é o supérfluo. Corremos atrás o tempo todo de bens materiais, de prazeres materiais, e esquecemos o que realmente importa, que é a nossa essência. As aflições nesse mundo, elas não são em vão. Se estamos aqui no planeta Terra, e esse planeta é uma escola para o nosso aprendizado moral, as aflições, elas servem como uma lição, onde nós vamos passar por experiências tais que vão nos ajudar no nosso progresso espiritual. E quais espíritos que passaram pela Terra e não tiveram as suas aflições? E perguntamos mais: quais espíritos que passaram pela Terra e não criaram, na própria vida reencarnada, mais aflições? Se Deus nos criou simples e ignorantes para uma marcha espiritual, para uma evolução, aqui na doutrina espírita nós sabemos que não nascemos anjos, que não nascem demônios. Nós temos sim uma escala evolutiva a seguir. Então, os nossos benfeitores, que já são espíritos evoluídos, espíritos puros, eles também passaram por aflições. E enquanto encarnados, criaram para si novas aflições. Se hoje os bons espíritos têm muita paciência para conosco, é porque já passaram pelo que nós estamos passando e sabem que não é fácil lidar com os nossos sentimentos. No Livro dos Espíritos, Kardec, o codificador da nossa doutrina, ele pergunta a Kardec, ele pergunta aos bons espíritos: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão direta das necessidades artificiais falsas que nós criamos.
É o que nós acabamos de dizer, essa busca incessante pelo que é da matéria. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que está acima de si. Eles nos esclarecem que quanto menos necessidade as pessoas têm dos bens materiais, mais feliz ela será. Os bons espíritos nos falam que nós invejamos as alegrias das pessoas que estão à nossa volta, dos que são felizes no mundo. Mas nós sabemos, porventura, o que está reservado para eles no dia de amanhã? Quantas vezes invejamos os amigos, a posição que um alcança, algo de bom que uma pessoa fez? É normal sentir inveja, porque estamos nesse planeta de provas e expiações. Mas à medida que nós já sabemos um pouco mais sobre a nossa vida, aí sim vem a cobrança e o aprendizado que nós precisamos ter para aprender a não sentir inveja, a estarmos felizes com a nossa vida, com o que nós temos. A espiritualidade também nos chama muito a atenção para o ciúme que o ser humano sente. O ser humano sente ciúme do companheiro ou vice-versa, dos filhos, amizades se desfazem por conta de ciúmes, onde uma pessoa não consegue compartilhar com a outra uma amizade, onde as pessoas às vezes têm uma ideia de posse sobre alguém. Então a gente vê quantas relações que se deterioram por conta do ciúme. Kardec nos traz que o orgulho ferido, a ambição frustrada, ansiedade, ciúme, nós chamamos de paixões ou vícios, e são verdadeiras torturas da nossa alma. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em uma contínua febre. Fazem mal a eles e fazem mal às pessoas a quem eles transferem esse sentimento. Kardec afirma também que nós, seres humanos, caímos por causa da nossa imperfeição moral. Nós nunca estamos satisfeitos com nada e nunca colocamos limite aos desejos que nós temos. Vamos ver alguns exemplos onde nós criamos as nossas aflições nesta própria vida. Por exemplo, um homem que tem um salário razoável e gosta muito de gastar com coisas supérfluas. Ele tem esposa, ele tem filhos. Mal recebe o salário e já não lhe resta mais nenhum dinheiro para passar em uns 27 dias que se seguem no mês. O dinheiro está todo comprometido. É diferente de uma pessoa assalariada que recebe pouco e fica contando ali os centavos para dar conta de tudo. É diferente. Estamos falando daquele que não se programa. Ele causa uma aflição para ele, originada desta vida ou de outras vidas passadas? É efeito de vidas passadas? Não. É desorganização dessa própria vida. Pessoas que gastam tempo buscando a situação financeira melhor, ser melhor no trabalho, a melhor posição, e se perdem no não dar atenção à família, achando que o dinheiro vai comprar tudo, que a posição social vai resolver tudo. Chega o final da existência, o que foi a vida dela? Vem o arrependimento, do que adianta? O tempo de plantar passou nessa vida. Graças às bênçãos de Deus, nós teremos outras reencarnações. Mas o tempo fértil nesta vida acabou. Essa aflição é oriunda desta vida ou das vidas passadas? Pessoas que cultivam dentro de si sentimentos de raiva, de mágoa, que não conseguem perdoar, que não conseguem enxergar coisas boas na vida. A mente fica sempre ali reclamando do universo, da vida, do companheiro, das amizades, das pessoas no trabalho. Por fim, ela adoece.
A origem está nesta vida ou nas vidas passadas? Ou talvez em ambas, pelo caráter que está enraizado, mas está nessa vida pela conduta nesta vida. Pessoas eternamente desorganizadas, que têm ímpetos de bravura, que em determinado momento não encontram uma chave, culpam todos de terem pego uma chave de um carro, causam o maior transtorno dentro de casa com a família, com a esposa ou vice-versa, com filhos, e vivem constantemente assim, se desculpam, para ela está tudo bem. Quantas pessoas estão se separando de outras pessoas porque não conseguem mais suportar gritos, humilhação, as torturas morais? Porque não é só a violência física, existe a violência verbal. Aí o outro cobra: você não vai me perdoar? Nós até podemos perdoar, mas o próprio Evangelho diz que quando uma pessoa nos fere demais, o perdoar é você se lembrar da pessoa sem rancor, sem mágoa. Mas nem sempre a gente consegue ter para com aquela pessoa o mesmo carinho e a mesma afeição que a gente tinha antes. Por isso dói tanto uma traição. E aquelas pessoas que infelizmente perdem pessoas queridas, que partem para as outras vidas mais cedo e não conseguem confiar em Deus. Elas se deprimem, elas adoecem por falta de fé, por falta de confiar que nós temos sim um Pai que é bondoso, que é justo. E nós sabemos que o nosso tempo aqui é uma pequena passagem. Logo nós vamos partir. Vem a depressão, a pessoa adoece cada vez mais e muitas vezes acaba partindo dessa vida até mais cedo do que era o programado, por falta de fé. E assim nós, seres humanos, criamos constantemente novas aflições. Quantas vezes nós vemos os pais reclamando dos filhos, pais que são deixados nos asilos, são deixados sozinhos em casa e acham que estão pagando por erros de outras vidas. Mas, no entanto, nunca deram uma educação religiosa para os filhos, nunca educaram os filhos para o amor, para a solidariedade. Então, como vamos cobrar? É claro que os filhos têm uma responsabilidade enorme para com os pais, mas seria uma conversa para uma outra ocasião. O foco hoje da nossa reflexão sobre as nossas aflições atuais. Então, muitos pais estão sozinhos hoje porque não souberam amar, não deram amor, não dialogaram com seus filhos, não amaram, não abraçaram, não souberam compreender, usaram de intolerância, de brutalidades, buscaram os bens materiais esquecendo dos bens espirituais. Quantas pessoas nós sabemos que são violentas, que maltratam a família em casa? Kardec nos fala que algumas vezes fatalidades que acontecem por excesso de, por exemplo, por excesso de uma bebida, quando uma pessoa sai alcoolizada, atropela outra, a pessoa vem a óbito. Quando algumas pessoas brigam entre si ali, há casos em que a desencarnação da pessoa foi uma fatalidade por causa do nosso lado, do nosso caráter, dos nossos vícios, das nossas paixões, onde uma vida pode ser encerrada aqui no planeta Terra um pouquinho mais cedo, por conta desses vícios que nós carregamos dentro de nós. E sendo assim, Kardec coloca que essas aflições são realmente recorrentes da nossa má conduta, da nossa imperfeição moral. Precisamos ter cautela analisando os nossos sentimentos. Quando restringimos nossas necessidades ao essencial, os desenganos começam a desaparecer. Nós, seres humanos, deveríamos procurar viver
com um pouco mais de simplicidade, com um pouco mais de humildade, dando mais valor às coisas que nós temos, às pessoas que nós temos à nossa volta. Jesus mesmo foi um exemplo de simplicidade e de humildade. Jesus esteve conosco neste mundo de provas e expiações com a missão de nos ajudar e nos deixou o seu Evangelho para ajudar nessa construção dos bons sentimentos dentro de nós, para que a gente aprenda a viver bem com o próximo, a respeitar o nosso próximo, a compreender que todos somos irmãos e que todas as dificuldades que nós passamos, seja elas de qual nível for, seja uma dificuldade financeira, seja um problema de saúde muito sério, seja problemas com irmãos, problemas com pessoas à nossa volta, nesse mundo de drogas que a gente vê por aí. Mas todos nós vamos passar pelas aflições porque nós precisamos aprender como é o outro lado. Como nós dissemos, os espíritos evoluídos que nos assistem têm paciência conosco porque também já passaram por momentos difíceis, então eles sabem como é. Se as almas não fossem torturadas pelos contrastes da vida, como elas conheceriam o outro lado? O da serenidade, da caridade, do amor. Deus sabe de tudo. Se deixa que certas coisas aconteçam, é porque precisa ser assim. Nem nós temos culpas dos nossos deslizes. Temos culpas a partir do momento que não combatermos as nossas inferioridades e passamos a ter consciência delas. Mas o sentimento de culpa é uma dessas aflições que fazem com que o ser humano mais demore na sua marcha espiritual. Porque quando ele carrega dentro de si a culpa, é como se ele abrisse aqui um buraquinho, pode ser até pequenininho, mas muitos espíritos do outro lado, que não nos querem bem, eles aproveitam essa brecha, onde nós estamos tristes, onde nós estamos nos sentindo culpados, e eles vêm para nos influenciar e nos deixar cada vez piores. Jesus nos falou muito sobre o perdão, mas não só o perdão ao outro. Se nós não conseguimos perdoar a nós mesmos pelas nossas faltas, pelos nossos erros, como é que nós vamos perdoar o outro? E quantas vezes a gente vai dormir e fica pensando, eu poderia não ter feito isso, por que eu agi assim, eu podia ter feito diferente? Então, assim, que a lição que vem para a gente sirva realmente de lição de aprendizado, para que a gente não repita de novo. Aí a gente realmente vai estar reafirmando um erro, e ainda nessa própria vida. Nós precisamos refletir sobre as nossas responsabilidades, então, com a sociedade que está à nossa volta. Dentro dessa sociedade, família, amigos do trabalho, vizinhos, é a sociedade em si. O que é que nós estamos fazendo para melhorar um pouco o nosso relacionamento com o outro? Arrepender é essencial, porque se não há o arrependimento, não há a consciência do erro. E quando a gente desperta esse arrependimento, a gente abre as portas do nosso coração para que entre a luz. É o despertar, é um acordar. E daí vem junto a fé que começa a ser trabalhada, a confiança em Deus, a esperança, para que a gente possa fazer diferente. Todas as pessoas que entram nesse mundo de provas e expiações sabem que vão passar por aflições, mas nós já temos muitos problemas a resolver das vidas posteriores. Então a gente precisa aprender a não criar nessa própria vida mais aflições. Como se diz, a cada dia já basta o seu mal. Nós estamos vivendo em uma era de tanta ansiedade,
As pessoas se preocupam tanto com o amanhã, o tempo todo se preocupando, mas se esquecem que a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus está no comando da vida de cada um de nós. Ele não é um ser isolado num canto do universo. Deus está em toda parte. E nós precisamos aprender a nos sintonizar com esse Pai. Nós escutamos muito pessoas espíritas falando: estou passando por isso que estou pagando os débitos da outra vida. Essa doença de hoje eu estou quitando os meus débitos. Essa minha frustração é porque eu fiz alguma coisa na vida passada. Espíritas equivocados. Muitas vezes por falta de realmente levar a sério o estudo da nossa doutrina. Às vezes pelo comodismo, porque Kardec nos afirma que a maior parte das nossas aflições estão aqui no hoje e no agora. Então precisamos acordar para essa realidade. Fica aqui um questionamento individual, que seria muito interessante que todos refletissem sobre isso. Hoje, dentro de cada um de nós aqui presentes, a aflição que nos atinge terá origem no presente ou no passado, ou talvez uma combinação de ambas. Nós trazemos as tendências, então nós temos que aprender a cuidar do nosso lado espiritual, no aqui e no agora. Quando dissemos de ter origem no passado, é porque muitas vezes a gente se encontra em determinada situação e a gente não consegue entender o elo que existe em tudo que nós estamos passando, principalmente quando a gente vê uma pessoa de bons princípios nesta vida, passando por tantas dificuldades. Então, onde está o Deus justo? Onde está o Pai de misericórdia e de bondade? Então, às vezes, coisas que nos acontecem é porque precisa ser restabelecido um plano de amor, de harmonia entre nós, entre algum semelhante, mas principalmente precisa ser quebrado os círculos viciosos que ficam de ódios, de vingança. Precisamos restabelecer o nosso plano de amor e harmonia com Deus, com o universo. E cada um de nós precisa fazer isso iniciando por si mesmo. A mudança, ela é de dentro para fora e ela é gradativa. Só a crença na vida futura pode nos trazer conforto diante das aflições que nós passamos. Quando consideramos que o Pai é justo e misericordioso, confiamos nele, nos resignamos e começamos a acreditar que deve haver sim algum motivo que hoje não conseguimos enxergar. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele trata sobre as causas atuais das nossas aflições. Fala também sobre as causas posteriores, mas a nossa reflexão de hoje é o aqui e é o agora. É o maior capítulo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele trata das nossas enfermidades, mas ele nos traz também, como podemos dizer, a forma que podemos atuar para sair dessas enfermidades. Kardec nos tira daquela posição de ser vítima. Sou vítima do mundo, sou vítima do universo. Há pessoas que sempre se colocam na postura de vítima. Não somos vítimas, meus amigos. Nós somos os construtores do nosso destino. Nós estamos escrevendo a história atual das nossas vidas. E nós somos os autores desse livro. É a nossa assinatura que vai no final. Assim, será que estamos escrevendo bem sobre as nossas aflições? Basta olhar um pouco à nossa volta. Estamos reclamando muito?
Estamos achando que o mundo está conspirando contra nós? Estamos lamentando muito? Estamos achando que estamos sendo injustiçados? E por que tudo isso está acontecendo comigo? É isso que está passando na nossa cabeça? Ou estamos vivendo, buscando realmente forças, buscando sabedoria para lidar com as dificuldades que estamos vivendo hoje? Qual a participação que estamos tendo hoje na nossa dor? As imperfeições morais que nos assombram respondem pela maior parte dos nossos sofrimentos. Isso é muito interessante. É interessante porque a mudança desse panorama não está no outro, está em nós. Se encontram em nossas mãos. Mudar tudo isso depende de nós. Está nas nossas mãos. Nós vamos pegar a caneta e escrever a nossa história, como nós quisermos. E nós temos também em nossas mãos o Evangelho de Jesus de Nazaré, que nos traz lições lindíssimas sobre resignação, humildade, confiança, fé, trabalho, estudo. Depende da nossa evolução moral, nós nos libertarmos das coisas que nos amarram nos sofrimentos que machucam. Fica um convite para cada um pensar em iniciar uma reforma íntima. Nós, seres humanos, nós somos infelizes quando nós nos afastamos do que é essencial, da essência de Deus, da essência da criação. Aí nós somos infelizes. Quando nós formos capazes de olhar para dentro de nós, aceitando as nossas limitações, aceitando as nossas dificuldades, tendo mais renúncia, tendo mais resignação, confiando mais em Deus, a gente sofre de uma maneira diferente. O sofrimento, ele deixa de ser uma tormenta. Conhecer as leis de Deus é importante para que nos ajude nesse caminho rumo à nossa paz de espírito. Mas não é só conhecer a doutrina espírita, conhecer todos os livros de Kardec, já ter lido todas as suas obras. Nós precisamos colocar em prática. É por isso que nós, espíritas, falamos tanto sobre a caridade. Sobre a caridade que se inicia dentro da nossa própria casa. E se inicia conosco também. Porque a partir do momento que a gente olha para dentro de nós e a gente começa a se modificar, nós estamos sendo caridosos para conosco, e a mudança interior que existe aqui dentro, que começa aqui dentro, ela começa a refletir e ela vai modificando a família, vai modificando a nossa relação com as pessoas à nossa volta. Não adianta mesmo nós vivermos acusando a todos pela nossa infelicidade, por tudo que nos acontece. Todos nós temos o contato com a dor. Jesus diz para nós, nesse capítulo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Todos temos contato com a dor, mas bem-aventurados são aqueles que sabem sofrer e buscam o despertar da alma, uma relação de paz com seus sofrimentos, através da confiança em Deus. A dor não é punição, é aprendizado. A dor é possibilidade de redenção. Bem-aventurados são os que entendem dor e sofrimento a serviço da vida, pois este nos leva à paz de consciência, através de quantas reencarnações forem necessárias para o nosso progresso espiritual. A duração e a natureza dos nossos sofrimentos dependem, então, amigos, do tempo que estamos gastando em nos melhorar. À medida que nós progredimos em nossos sentimentos, nós vamos nos depurando, os nossos sofrimentos vão diminuir.
Novas aflições são para aqueles que ainda estão dormindo. Podemos dizer que se todos nós já estamos aqui, conhecemos essa doutrina de puro amor, nós não estamos mais dormindo. Então, vamos realmente despertar para a luz, para o amor, para a caridade. Para nós que aqui nos encontramos, nós já temos conhecimento, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Então, vamos pensar sobre como estamos levando a nossa vida. Se já temos vontade de conhecer Deus, vamos buscar conhecer o Evangelho de Jesus de Nazaré. Nele estão contidas as respostas que nos tiram das aflições e faz restaurar a paz aqui dentro de cada um de nós. É através dele que também vamos nos fortalecer para sairmos vitoriosos desta reencarnação, para que quando chegue o nosso momento da nossa partida, que a gente tenha uma paz tão grande dentro de nós, uma tranquilidade tão grande, que partiremos em paz e deixaremos em paz os nossos entes queridos ainda no planeta Terra. Pensemos nisso e que assim seja.